Bom, a gente começa esta edição falando do grande ativo desta segunda-feira, que é o petróleo. O preço no mercado internacional desacelerou a alta que vinha sendo registrada desde o início da segunda-feira, ainda na Ásia. Ainda assim, os preços seguem sob pressão com os desdobramentos da guerra no Oriente Médio. Quem tem os detalhes deste início de tarde do petróleo é Maria Regina Silva, editora da Broadcast. Maria Regina, boa tarde. Tá um pouco menos pior, dá para dizer assim? Isso mesmo, Naka. Muito boa tarde. Boa tarde também a você que nos acompanha. Dá sim, tanto que quando olhamos para os principais ativos brasileiros, Naka, o cenário sim é um pouco melhor. Como você já destacou na abertura, o dólar em relação ao real chegou a cair mais cedo, chegou ali na faixa, na máxima para R$ 5,28 e na mínima aí foi para R$ 5, em torno de R$ 5,20 agora no começo da tarde. Na verdade, o dólar acabou reagindo um pouquinho antes, né? Já ali perto das 11 horas, um pouquinho antes, o dólar já foi ali para o campo negativo em relação ao real, ou seja, o real se valorizando. Já o Ibovespa começou a tarde tentando defender alta moderada, e a faixa dos 180 mil pontos, depois de ter recuado quase 0,70% para a mínima em torno de 179 mil pontos. Também os juros futuros adentram a tarde aí com um movimento um pouco menos intenso em relação à alta observada mais cedo, chegando ali a uma abertura de juros ali de até 26 pontos no avanço aí mais significativos. Então, o mercado brasileiro, claro, ecoa um pouco aí a redução no ritmo de queda das bolsas norte-americanas, depois da divulgação de dados de expectativas de inflação de um ano, mostrando uma alta menor, e também, claro, essa valorização do petróleo, ainda que tenha arrefecido um pouco, depois daquela disparada de 30% durante a madrugada, operou aí na faixa de 10% durante quase toda a manhã, e agora adentra a tarde num ritmo um pouco menor. Ainda assim, as ações da Petrobras mantêm ritmo forte de alta, chegou a subir um pouco ali perto de 5%, agora vai aí na faixa de 4%. Então, isso reflete o petróleo, que apesar de estar desacelerando, ainda sobe fortemente e acaba atraindo, principalmente na Kagawa, recursos para o mercado cambial, fluxo para aquela parte comercial. Então, isso acaba ajudando principalmente o dólar, que perdeu força em relação à manhã e vai aí numa dinâmica um pouco diferente da moeda norte-americana em relação a principais divisas emergentes e de países desenvolvidos. Bom, como o Brasil ele exporta petróleo bruto, essa receita, né, esse avanço do petróleo acaba sendo benéfica, claro, para o caixa da Petrobras e também para as receitas do país. E a expectativa é de que, se essa dinâmica continuar, se o conflito demorar para acabar, isso tende a favorecer de forma até significativa as contas do governo, as receitas e, consequentemente, aliviar as contas públicas. Bom, um outro ponto mencionado por especialistas é que, como o Brasil está fora, não tem se posicionado em relação aos conflitos, isso acaba também atraindo o fluxo para cá. Em cálculos feitos pelo BTG Pactual, o banco calcula que, se o preço médio do barril de petróleo avançar US$ 10, a receita líquida do governo central pode alcançar 15 bilhões de reais, assumindo que todas as condições permaneçam estáveis. Agora, essa entrada, essa expectativa de receitas pode ir além. Se o barril de petróleo se mantiver na faixa de US$ 80 e o câmbio ficar em R$ 5,20, o BTG estima uma entrada maior aí para as receitas,
que seriam aí na faixa de quase 50 bilhões de reais, e aí aliviaria, né, na verdade, a ajudaria a estimular também o PIB brasileiro, o impacto aí positivo de 0,2 ponto percentual. Bom, claro que isso a gente está olhando na Kagawa para os efeitos fiscais, para esse fluxo que vem para a Petrobras, né, por meio das ações da Petrobras, melhor dizendo, né, que acaba ali influenciando o dólar, mas claro, tem sim um outro ponto que é desfavorável, que é no campo inflacionário. O mercado continua atento a esse avanço do petróleo, dado que isso pode elevar as expectativas de inflação no momento, principalmente aqui no Brasil, que as taxas, né, que as estimativas, as expectativas estão arrefecendo para mais perto do centro da meta de 3% do que para o teto da meta, que é 4,5%. Um outro ponto é que, se houver aceleração nas estimativas de inflação e, consequentemente, na inflação corrente, isso pode fazer com que o Banco Central seja um pouco mais cauteloso do que já está sendo, e aí ainda não tem esse debate, mas há um temor de que o Banco Central possa até deixar de cortar a taxa básica de juros na decisão da semana que vem. Mas, de novo, não é um debate que está nas mesas de operação, mas analistas têm já colocado isso ali na caneta, nas mesas, estão colocando ali na ponta do lápis e, por enquanto, na curva futura, a expectativa é de que o Banco Central não corte a Selic em meio ponto percentual, mas em 0,25 ponto, com a taxa passando de 15% para 14,75% na Kagawa. Muito bem, Maria Regina, então vamos fazer um wrap-up aqui, porque você trouxe muita informação muito importante. Diante do que a gente está vendo neste momento, com esta segunda semana de guerra e o petróleo girando próximo de $100, o mercado brasileiro, para além dos impactos no câmbio e no fiscal, está colocando agora, hoje, segunda-feira, 9 de março, na planilha ali, rodando os modelos, prevendo uma pressão adicional sobre a inflação e cresce a possibilidade de que na próxima reunião do Copom a gente tenha queda do juro de 0,25 e não mais meio ponto percentual. Essa é a movimentação que a Broadcast observa neste momento no mercado. Exatamente, Naka. Nos mercados, por enquanto, nos departamentos econômicos, nas assets, o quadro é dividido, ou seja, as estimativas, as apostas ainda não convergem para uma única direção, estão entre 0,25 ponto e meio ponto percentual. Hipótese de um Copom paradinho na reunião de março, começa a circular aqui a colar, mas ainda não está em nenhum prognóstico efetivo de departamento econômico. Não. Isso porque, Nakagawa, como eu disse, alguns têm expectativas de que esse conflito, apesar das frases, das afirmações do presidente dos Estados Unidos, frases bem afirmativas no sentido de que, olha, a gente não vai ceder, né? Traduzindo aí para grosso modo, e o Irã também não, né? As sinalizações são essas. Então, ainda assim, alguns acreditam, esperam pelo menos, que esse conflito não seja duradouro, ainda que as sinalizações estejam na direção oposta. Então, por enquanto, esperam que este conflito arrefeça, que surja algum sinal de desfecho, e aí o petróleo arrefeça, né, saia desse nível aí psicológico importante, né, perto de $100, mais cedo ali na madrugada foi perto de $120, o Brent, que é referência mundial. Então, tem-se uma expectativa de algum arrefecimento nesse conflito e, consequentemente, o Banco Central aí poderia cortar. Agora, se não houver, aí fica essa incógnita de que talvez o Banco Central mantenha ainda mais essa cautela, Nakagawa. Ótimo, muito bem. Maria Regina Silva, editora da Broadcast, trazendo um panorama e a temperatura dessa segunda-feira absolutamente
nervosa nos mercados. Maria Regina, obrigado pelas informações, boa semana. Ótima semana para você também, eu que agradeço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.